Ministério do Turismo apresenta O Toque Não Mente. Texturas, temperaturas, pressões. Tudo se torna visível no choque de uma superfície com as nossas terminações nervosas. Calor, frio, dor, medo, conforto. E é instantâneo. Ver com as mãos é quase irresistível. E às vezes proibido. Meu nome é Cecília Winter, eu sou restauradora de obra de arte, particularmente interessada em conservação preventiva. É interessante ver que essa questão do toque, é óbvio que as obras do século XX, a arte moderna, contemporânea, muitas delas, não todas, né? Mas algumas obras, elas requerem essa interação e o toque. Mas essa proibição do toque, mesmo das obras tradicionais, ela não é uma coisa que existiu sempre. É uma coisa que vai aparecendo no século XVIII, principalmente no século XIX, quando a gente tem a abertura das coleções, né, daquele colecionismo mais tradicional, meio que queria, né, colecionar tudo, expor tudo de uma maneira meio enciclopédica. Essas coleções vão se transformando em museus e vão sendo abertas para o público mais amplo. E isso já começa a impor uma primeira restrição ao toque, né, com esse temor um pouco do que ia acontecer se o público, todo mundo que entrasse, começasse a tocar. Sob o argumento de conservação preventiva, as obras foram ficando cada vez mais distantes das mãos. E da sujeira, da umidade, das nossas digitais. A tradição diz que, para apreciar uma obra de arte, a gente usa principalmente o sentido da visão. Não tocar. Não mexer, não cruzar a linha. Mas e se o único jeito de realmente entender e sentir uma obra de arte for acionando os nossos outros sentidos, tocando, mexendo, cruzando a linha? E quando for preciso usar todos eles, ao mesmo tempo? No mundo em que a imagem se destaca, como entram os nossos outros sentidos nas formas de perceber e de elaborar o que vivemos? Eu sou a Bárbara Collin e este é o 5º episódio de Território Específico, a temporada de estreia do Inhotim Podcast. Complexa essa questão para responder apenas do ponto de vista da conservação, porque entram muitas outras questões aí de história da arte, da própria filosofia, então Walter Benjamin, o que é a aura da obra, etc. Mas tentando inverter um pouco a questão para conseguir pensar ela a partir da conservação, a gente pode tentar pensar o que acontece com uma obra que foi feita para interagir, né? Que acho que a arte moderna e a arte contemporânea, elas introduzem performatividade, não no sentido da arte performance, mas que a arte requer um movimento, né? Se a gente pensa em alguns tipos de obra, tipo Calder, que tem que girar, tem que ter um movimento, uma interatividade, né? Mesmo do toque, ou uma questão da própria perenidade da obra. Ela é feita para o público observar ela se autodestruindo. Então aí vem essa performatividade e uma intangibilidade na obra de arte que vão ter um impacto enorme na conservação. Muito mais até do que os materiais contemporâneos que são introduzidos nessas obras. O plástico, todas as tintas acrílicas, né, que no começo inclusive eram tintas, não eram nem tintas artísticas, eram tintas de parede. Essas coisas não foram feitas para durar, que nem uma tinta a óleo no Renascimento, que era feita a partir do pigmento e do óleo, que todo mundo já tinha um conhecimento enorme. Não, os artistas estavam pegando materiais aí da indústria, não feitas para arte, e fazendo arte. Ninguém sabia como que isso ia evoluir.
Mas eu acho que o que a arte moderna e contemporânea trazem como questão para a conservação e para o restauro é muito mais essa questão de derrubar uma noção de que a obra de arte ela precisa ser única, ela precisa ser feita pela mão do artista. Então, a ideia da obra, né, o conceito da obra, ele passa a ser muito mais importante do que o fazer, o material. E o problema para os conservadores é que a gente foi treinado justamente para lidar com a matéria. A gente teve aula de física, aula de química, né, como que os materiais interagem. E aí, de repente, você está de frente de uma obra de arte que a ideia é muito mais importante que a matéria, a gente trava, né? Então, a gente pega uma obra que era para, sei lá, um bicho da Lygia Clark e coloca numa vitrine, pega um penetrável ou um parangolé do Oiticica e você não pode mais penetrar, você não pode mais vestir, né? Passa por uma musealização dessas obras, você coloca numa vitrine. Óbvio que aí também entra uma questão do mercado de arte, de uma fetichização das obras. A gente acaba atribuindo um valor à materialidade, essa questão da autenticidade, do ser original, de ter sido tocado pelo artista, né? A gente acaba tratando essas obras muito mais como, do ponto de vista de uma obra tradicional, entre aspas, uma obra que a gente não pode tocar porque ela é insubstituível. E a gente acaba transformando essa obra de arte num símbolo dela mesma, ele diz, né? Ela é alguma coisa que está ali dentro daquela vitrine representando a obra sem ser a obra em si, porque a obra em si, do ponto de vista que ela foi concebida pelo artista, ela só se concretizaria, só se realizaria nessa interação, né? Ou nesse movimento, ou nessa decadência. Quando a gente pega e coloca isso dentro de uma vitrine, a gente evita essa fruição plena, a gente guarda ela para o futuro, mas enquanto símbolo dela mesma. O dilema do restaurador ou de quem está trabalhando com coleções desse tipo é isso, a gente guarda a obra de arte original para o futuro observador, mas evita que ela tenha essa fruição plena, ou a gente permite que o espectador atual aproveite a obra de arte na sua totalidade, mas causa a sua destruição, né, no fim das contas. Meu nome é Luísa Verdolim, eu sou educadora aqui no Instituto Inhotim. Nós estamos indo para uma obra que carinhosamente nós chamamos de Magic Square, um trabalho do artista Hélio Oiticica. E é um desses trabalhos que compõe essa parte do acervo que está disposta ao ar livre, né? Em meio aos jardins, em meio aos trajetos, que é um trabalho póstumo. Essa obra ela foi colocada aqui já após a morte do Hélio Oiticica, mas tratada, implantada com todos os cuidados e orientações deixadas por esse artista, que era muito minucioso e detalhista enquanto as suas ideias, né, o que ele objetivava, não apenas também nos detalhes das cores, que são muito específicas, ou de que método, né, seria utilizado para empregar, para pintar essas paredes, digamos assim, de uma forma mais simples. A propósito, a questão da cor é algo muito importante nessa pesquisa, né, e para os próprios trabalhos do Hélio Oiticica. Na medida que a gente vai circulando pelo trabalho, a gente percebe também que a gente tem um azul que não necessariamente está nessa parede de alvenaria, de concreto, mas ele se revela por meio de uma tela, assim como por um teto que também é um pouco translúcido. Essa obra pode ser acessada, né, nessa caminhada pelo jardim e, de repente, a gente pode se sentir dentro da obra caminhando por esses seixos, né, que são pedrinhas de fundo de rio. Então elas têm esse formato arredondado de diferentes tamanhos e esse formato é fruto de uma lapidação que ocorre pelo agente natural mesmo, pelo processo da correnteza do rio, que acaba lapidando e dando esse formato. E à medida que a gente caminha, a gente tem essa outra camada de sentido, que também é o som, e também essa sensação, né,
de sair desse chão que é um pouco mais firme, que é a grama, né, o próprio solo, e essa caminhada pelas pedrinhas, né, em que os nossos pés vão se adaptando às alturas desses seixos, ao mesmo tempo afundando em alguns espaços, e essa trilha sonora que acaba se conformando na medida que a gente vai caminhando no espaço. Especificamente nos trabalhos do Hélio Oiticica, né, assim como outros artistas que nós temos no acervo que fazem parte de um movimento que chama Movimento Neoconcreto, esses artistas eles deixaram um legado no sentido que a participação do espectador ela é fundamental para que a obra aconteça. E quando o sabor, ou a falta dele, faz parte de uma experiência de fruição da obra de arte? Olá, eu sou o Déry Andrade, sou curador assistente no Instituto Inhotim, também sou pesquisador e jornalista. A obra do Cildo Meirelles, né, Elemento Desaparecendo, Elemento Desaparecido, Passado Iminente, ela tem uma datação de 2002, porque foi justamente na Documenta 11 de Cassel, né, exposição, que ela foi ativada, eu diria, né? Foi realizada ali durante aquele momento em que a mostra esteve em cartaz e ela basicamente se desdobra, né, em diversas partes, eu diria, não no sentido de objeto também, mas no sentido de organização prática, né, para sua realização. Porque o Cildo ele pensa numa cadeia mesmo de produção, no qual ele vai criar ali uma mini fábrica de picolés no lugar em que a obra foi apresentada, no caso, essa é de 2002 em Cassel. Essa obra do Cildo Meirelles consistiu na instalação temporária de uma pequena fábrica de picolés em Kassel, cidade na Alemanha que cedia a Documenta, uma das principais mostras de arte do mundo. À medida que os picolés eram consumidos, ou quando derretiam, mensagens apareciam nos dois lados do palito. E a partir dali ele também vai criando outros elementos, né, para uma produção e uma circulação do trabalho, desde logomarcas, né, a criação de logo para estampar essas logomarcas nos carrinhos de picolé que circulam pela exposição, pelo local em que a obra é ativada, até a contratação mesmo de pessoas para venderem aqueles produtos, né? Uma vez que as peças que estão dentro dos carrinhos de picolé, elas são de fato comercializadas, né? Com dinheiro mesmo. São picolés que o visitante encontra ali de diversas cores e diversos tamanhos e formas diferentes, mas que quando ele abre sua embalagem para de fato degustar, talvez tenha uma surpresa de encontrar um objeto com água, né, feito e produzido com água. O que fica é a mensagem no palito. E aí a gente tem talvez um fechamento de um ciclo, né, desse trabalho que acontece desde sua produção até o momento final em que essa mensagem é revelada no palito de picolé, no qual o visitante, o consumidor, a pessoa que simplesmente estava passando por ali, que não necessariamente estava envolvido com a exposição, mas que sentiu vontade de consumir aquele produto e de repente tem aquela surpresa de ter um elemento que vai desaparecendo, né? E é revelado ali a partir dessa mensagem gravada no palito de picolé. Elemento desaparecendo. Elemento desaparecido. Eu acredito que seja uma abordagem bastante próxima de uma relação mesmo de venda, né? Uma vez que o artista, que o Cildo vai pensar a obra como um produto que de fato vai circular ali na sua região, né?
em que ela é ativada, seja num espaço público, seja numa exposição de arte, etc. Mas em nenhum momento a gente descobre como que o visitante ou o consumidor ou a pessoa que estava ali passeando pela exposição, visitando o museu, pensou, imaginou em comprar aquele trabalho, aquele objeto, né, aquele produto de consumo, e vai se deparar e vai ter a surpresa de se deparar com um elemento que de fato não traz nenhum sabor, né, uma vez que é feito totalmente com base de água. Bom, meu nome é Mônica Rossetto, eu sou perfumista sênior, ou seja, perfumista é uma pessoa que cria perfumes. Nós somos compositores de fragrâncias, né? Então a gente transforma uma ideia em perfume. E para isso, para ser perfumista, você precisa treinar o seu olfato, memorizar pelo menos 1.500 matérias-primas, perceber o tempo de duração de cada cheiro. Quantos cheiros você conhece? A gente faz uma analogia da perfumaria com a música porque a gente tem notas musicais na música. E na perfumaria a gente combina essas notas que têm um caráter específico, ou seja, pode ter um cheiro de flor, pode ter um cheiro de especiaria, pode ter um cheiro de madeira e tem um tempo de duração diferente. Umas são mais voláteis, outras têm uma volatilidade média e outras são mais pesadas. Então, a gente trabalha com essas notas compondo acordes olfativos. Quantas músicas você conhece? O olfato é um dos sentidos mais primários, ou seja, é um dos primeiros sentidos do homem, porque o homem começou como um primata, ele era um quadrúpede, ele andava de quatro, ele sentia o cheiro, era o cheiro que fazia com que ele percebesse se tinha um animal atrás dele, se tinha cheiro de sangue. O olfato está ligado no cérebro com o sistema límbico, que é um órgão do cérebro primitivo, digamos de uma forma simples, que ele não passa pelo racional. Você sente um cheiro e imediatamente você tem uma reação. Por exemplo, uma coisa muito simples, falando dessa experiência de comer alguma coisa que te faz mal. Quando você sente o cheiro de alguma coisa que te fez mal, sei lá, qualquer coisa que você comeu uma vez um camarão e ficou intoxicado. Quando você sente o cheiro, você sente o mal-estar que você sentiu naquela época e você não volta para você ver como não passa pelo racional. É pelo cheiro que os animais produzem uma substância para atrair o sexo oposto. Então o cheiro fez com que o homem aprendesse na experiência, porque é como a gente aprende as coisas de verdade, né? Aprende de coração, é experienciando, não só no mundo das ideias. Porque a perfumaria é subjetiva. Esse é um sentido muito subjetivo. Você precisa experimentar. Não adianta querer você estudar perfumaria, ler vários livros, o que é ótimo, sem dúvida alguma, mas você precisa cheirar, né? Você quer aprender música, você tem que ouvir. Não adianta só estudar uma escala musical. É através do olfato que um bebê recém-nascido, de poucos dias, reconhece o cheiro da mãe. E esse cheiro traz um conforto, faz com que ele se sinta bem. Por isso que o bebê sempre, às vezes, carrega um cobertor encardido ou um ursinho sujo, que se você lava, ele fica totalmente desolado. Porque esse cheiro é o cheiro da casa, é o cheiro da mãe, é um conforto, ele se sente confortável. Mesmo que ele tenha aqui para a creche, ele cata o seu cobertor encardido e leva junto, porque isso traz um conforto. Então ele tem essa relação de experiência e de sentido, e tem uma relação com o paladar também. Você vê agora com a questão da Covid, as pessoas perdiam o olfato e perdiam o paladar. E às vezes as pessoas só percebem que perderam o olfato porque perdem o paladar. Porque muita gente acredita que o olfato é um sentido totalmente dispensável. E não é, né? E quando você perde o paladar, você só sente o sabor doce, salgado, azedo, ácido, e tudo fica tão sem graça. E você perdeu totalmente o olfato. Você cheira umas rosas lindas, elas não têm perfume. A pessoa que você gosta não tem cheiro, você não tem cheiro. Então, é como viver num mundo sem cor, né? Um mundo branco, enfim.
É a primeira vez que você andou no carrinho de golfe. Primeira vez que eu ando no carrinho de golfe na minha vida. Que legal. Você trabalha aqui há quanto tempo? Eu tenho 2 anos. Entrei aqui, eu tinha 16. Ah, você é super jovem. Eu sou neném. Sou agente de atendimento. Aí eu dirijo carrinho, eu fico dentro de galeria monitorando e também posso ficar na orientação. A gente tá na Galeria Praça, que nem tá falando com vocês, essa é uma galeria que ela é itinerante, o acervo dela ele tá mudando. Antes aqui ficava a obra do Paul Pfeiffer, que era um estádio, a obra do Jarbas Lopes, que era o Troca-Troca, a famosa dos fusquinhas coloridos. E tem ainda a da Janet, que é um coral. São 40 caixas de som, 39 homens e uma criança. Essa música ela foi feita de presente de aniversário para a Rainha Elizabeth. O pessoal que está cantando no coral, eles foram gravados separadamente. Então, quando a gente vai caminhando dentro da sala, a gente consegue ouvir cada voz individualmente. A gente consegue ouvir as passagens de som, eles tossindo, eles conversando. Cada voz é gravada individualmente, juntas formam um coral. Assim que a gente entra, é uma sala bem fria, o ar-condicionado dela é bem forte, então a gente já tem esse baque de chegar lá fora do sol e entrar numa galeria bem gelada. É para conservar, né, para ficar o ambiente e dar esse eco das caixas. E é uma galeria toda em branco e a gente tem as caixas separadinhas, são 40 caixas, com as vozes de cada um. Aí a música foi composta para o aniversário da primeira Rainha Elizabeth, em 1575, no século XVI. Isso são as passagens de som. Como foi gravado separadamente, quando a gente chega perto, a gente consegue ouvir algum deles respirando, algum deles tossindo, repassando algumas coisas. Quando a gente tá na galeria, aí a gente ouve uma tosse e a gente fica assim, meu Deus, tem alguém lá dentro. Aí a gente pensa, não, é o cara passando a voz. Visitante mesmo, às vezes, já nessa época de corona, já fica assim, meu Deus, alguém tá tossindo. Mas não, são as passagens de voz. Além de conduzir os carrinhos pelas ruas ora largas, ora estreitas do Inhotim, a Letícia conduz também Quem Não Ouve, pela instalação da Janet Cardiff. Eu sou fluente em Libras, porque os meus tios são surdos. E desde pequena eu já tinha contato com a Libras. E quando eu tinha 13 eu fiz curso, então eu sou fluente em Libras com certificado. Daí, em 2019, eu e o meu primo, que é filho dos surdos, a gente participou de um projeto aqui, que é o Setembro Azul. Então a gente tinha visitas que já são de praxe aqui do Inhotim, são as visitas temáticas e panorâmicas,
Mas a gente tinha saído da recepção com a visita em Libras traduzida para português. Então a gente fazia em Libras e depois a gente traduzia para português. A gente passou por diversas galerias, a gente passou aqui pela praça, passamos lá em cima do galpão, que é outra que é sonora. E a experiência que a gente faz para o pessoal captar essa música, a gente faz com balões. A gente enche balões e quando é permitido, a gente deixa tocar. A gente usou essa tática dos balões que não vai interferir no toque na obra. Então a gente enche os balões e coloca eles na caixa de som. Então eles vão vibrar no ritmo da música. Então a pessoa vai conseguir sentir a vibração em ritmo. É o jeito que a gente encontrou de ficar mais fácil. É um jeito de ouvir com toque. Este foi o 5º episódio de Território Específico, a primeira temporada do Inhotim Podcast. Acesse conteúdos extras deste e dos demais episódios no site inhotim.org.br/podcast. Siga e ative as notificações para receber o aviso do nosso próximo encontro. Eu, Bárbara Collin, te espero aqui. O Inhotim Podcast é uma produção do Instituto Inhotim com a Rádio Novelo. A concepção do Inhotim Podcast é da Lorena Vicini, a coordenação geral é da Paula Scarpim e do Renan Suquevicius, com apoio do Vitor Hugo Brandalize e do Ricardo Lopes. A Lorena Vicini e a Gabriela Longman são responsáveis pela pesquisa e pela pauta. A produção é da Gabriela Varela e do Renan Suquevicius, que também assina os roteiros. A edição é da Júlia Matos, a captação externa é do Gustavo Zisman. A música tema foi composta pelo Luiz Rodrigues e pelo João Jabassi, da Pipoca Sound, que também fazem a mixagem. A identidade visual é assinada pela Alice Blau. Juliana Jäger e Ricardo Lopes cuidam da estratégia digital. O Inhotim Podcast tem patrocínio do Itaú, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e da Fiat. Realização do Instituto Inhotim, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Até o próximo episódio de Território Específico.